Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Thalita e esse é o nosso canal Vivendo na Coreia, curiosidades, cultura e lazer. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa seu sininho, não vai ficar de fora de nenhuma novidade. Cá estamos nós mais uma vez para compartilhar a história de uma brasileira que veio à Coreia conhecer o seu namorado coreano e sofreu uma grande decepção. Mas antes disso, eu quero ler aqui uma mensagem de alerta que ela mandou para vocês, que é o seguinte: eles devem buscar mulheres estrangeiras inocentes na internet. Antes de ir para a Coreia, eu não sabia muito da Coreia. Só com o tempo eu fui descobrindo o que pode e o que não pode. Enfim, fiquei muito traumatizada com isso. Thalita, eu na verdade não queria comentar isso publicamente para ninguém, mas eu acho bom você fazer um alerta para as meninas, para elas tomarem muito cuidado com o site de namoro, porque existe muitos perturbados na internet, principalmente na Coreia. Gente, essa história dela é bem cabeluda, assim, sabe? Senta que o babado é forte. Ela me mandou aqui um e-mail com a história dela, mandou fotos dele. Ela tem 27 anos, na internet ele se apresentava com 35 anos, mas na verdade ele tinha assim uns 55. E antes, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu sempre esqueço. Aqui na Coreia, os coreanos e as coreanas, é muito difícil eles engatarem um romance com alguém que eles conhecem só na internet. Eles querem alguém que eles possam se encontrar, se conhecerem, porque aqui é muito importante para eles saberem a vida da outra pessoa, o que ela trabalha, a família dela. Então, eles até conhecem alguém na internet, mas logo marcam um encontro para irem se conhecendo. A forma mais comum deles conhecerem alguém aqui é o sogetin. O sogetin é quando um conhecido te apresenta para alguém. Isso é muito importante para eles, conhecer alguém que alguém conhecido está apresentando. Ou seja, já vem como uma referência. Outra coisa também é que eles não postam fotos juntos na internet antes de estarem com um relacionamento muito concreto. Só depois de muito namoro que eles começam a compartilhar fotos juntos na internet. Então, para eles, eu acredito que seja muito estranho uma mulher conhecer apenas na internet e vir até aqui conhecê-los e querer engatar um relacionamento sério sem nem conhecer um ao outro direito. Muitos podem nem comentar sobre isso e agir naturalmente, mas a verdade é que para eles isso parece mais uma ação movida pela emoção do que pela razão. Isso é realmente muito estranho para eles. Eles podem até não falar, mas que é. Então vamos lá, a história dela. Vou ler aqui o e-mail que ela mandou. Conheci um coreano em um site de namoro. Na época, eu estava entre o Brasil e a Europa. Nós começamos a conversar e mantivemos contato por cerca de 9 meses. Isso foi em 2023. Eu já morei no Japão e sempre tive muita vontade de conhecer a Coreia do Sul, desde o início. Nossas conversas fluíam muito bem. O jeito dele me parecia bastante britânico. Ele me contou que havia estudado no Reino Unido e demonstrava um comportamento muito carinhoso e educado. Ele não tinha aquele perfil que eu imaginava de um coreano mais tradicional. Seu jeito era mais europeu. Além disso, era um homem muito bonito e tinha 35 anos. Isso na foto, tá? A foto que ela me mandou dele com 35 anos, ok, ele era bonito. Mas a outra foto, gente, atual, ele já tem assim uns 55 anos. Vamos lá. Em uma das conversas, contei que estava planejando fazer um intercâmbio na Coreia do Sul. Ele respondeu que, se eu quisesse, poderíamos nos encontrar em um café em Gangnam quando eu chegasse. Então, planejei um intercâmbio de idiomas e K-pop. Eu nem sabia que tinha esse intercâmbio de idiomas e K-pop. O programa incluía aulas, passeios e diversas atividades culturais. Meu objetivo principal nunca foi conhecê-lo, eu já tinha outros planos e interesses para a viagem. Não fui para a Coreia por causa dele. No começo, ele era muito romântico nas mensagens e demonstrava bastante interesse.
Com o passar do tempo, porém, comecei a perceber algumas mudanças. Ele parecia cada vez menos interessado. Mesmo assim, como passávamos muito tempo conversando, acabei me envolvendo emocionalmente e me apaixonando por ele, antes mesmo de nos conhecermos pessoalmente. Gente, que loucura isso! É o que eu falei pra vocês no outro vídeo. A gente se apega à pessoa, conversando todo dia, ali compartilhando o dia a dia, gente, acaba se apaixonando. Acontece, então tem que ter muito cuidado com isso. Eu disse que iria para a Coreia em junho e fiquei muito animada com a possibilidade de finalmente encontrá-lo. Eu disse a ele que chegaria na quinta-feira e combinamos de nos encontrar na sexta, depois do trabalho dele, que terminava às 18. Porém, na quinta-feira, ele me disse que estava muito ocupado e que só poderia me encontrar 1 hora antes de começar a trabalhar, por volta das 14. Que coisa mais estranha! Quem que trabalha das 14 às 18? Já peguei ranço. Isso me deixou muito confusa, porque imaginei que seria muito mais natural nos encontrarmos depois das 18, para irmos a um café ou restaurante e conversarmos com calma para nos conhecermos. Então, fui ao café no horário combinado. Quando o vi pessoalmente e percebi que era mais velho, achei estranho. Ele explicou que fazia anos que não atualizava as fotos e que usava imagens de cerca de 10 anos atrás, quando era bem mais novo, tanto no Instagram quanto como foto de perfil no aplicativo de namoro. O golpe tá aí, né? Cai quem quer. Mesmo assim, fiquei impressionada. Apesar de ser bem mais velho do que na foto, nunca tinha visto um homem tão bonito e elegante. Ele era exatamente o tipo de homem que me atraía. Sua aparência, sua postura e a forma como se comportava era muito diferente da imagem que eu tinha de um coreano tradicional. E seu inglês era impecável. Pessoal, acontece muito das pessoas virem à Coreia ou ver os coreanos vestidos e se comportando muito bem e achar que aquela pessoa é de um nível muito alto, porque ele se veste mais social, tem postura, sabe conversar, é educado. Mas acreditem, aqui na Coreia todo mundo é assim. As pessoas se vestem muito bem aqui e isso não significa que elas são intelectuais, empresários. Não, aqui as pessoas se vestem muito bem, porque roupas aqui são baratas, roupas sociais aqui são baratas e são o estilo dele. Então acreditem, até o tiozinho lá do estacionamento, você vai lá, ele tá com uma roupa social trabalhando no estacionamento. Então o pessoal confunde muito com isso, entendeu? Vê uma pessoa de social, super educado e acha que aquela pessoa é num nível assim super alto. Mas não, aqui na Coreia é normal isso, tá? Sentamos para conversar, mas logo percebi que algo não estava como eu imaginava. Em vez de uma conversa natural entre duas pessoas interessadas em se conhecer melhor, ele começou a me fazer perguntas estranhas, desconfortáveis. Algumas delas eram muito pessoais. Ele chegou a me perguntar se eu gostaria de me relacionar com vários homens. Gente, eu achei isso super estranho. É de uma falta de respeito muito grande com a outra pessoa. Mas olha, vou falar pra vocês, a maioria dos caras, vocês acham que respeita? Mulher que conhece na internet e vem lá de longe só com essa ilusão de que coreano é romântico, é isso, é aquilo. Muitos caras não respeitam. Ai, achei isso muito deselegante da parte dele. E eu ficaria muito constrangida também se estivesse no lugar dela. Como assim, se eu gostaria de me relacionar com vários homens? Ai, vamos lá. A forma como ele conduzia a conversa parecia mais uma entrevista do que um encontro. A sensação que tive durante todo o encontro foi a de estar sendo entrevistada e avaliada. Depois desse dia, o comportamento dele mudou completamente. Foi nesse momento que comecei a achar toda a situação muito estranha e perturbadora. Saí daquele café confusa, mas ainda tentei manter a mente aberta. Depois disso, nossa dinâmica começou a mudar. Ele disse que poderíamos continuar nos encontrando para nos conhecermos melhor, mas deixou claro que não queria nada sério. Daí o cara mostra o maior interesse na internet, né, conversando com a mulher, meses e meses. Aí faz ela se apaixonar por ele para depois chegar cara a cara com ela e falar que, ó, não quero nada sério.
O que mais me surpreendeu, porém, foi a mudança repentina na forma como ele se comunicava comigo. Nas mensagens, ele já não parecia a mesma pessoa que conheci durante aqueles 9 meses. O homem carinhoso, gentil e romântico começou a desaparecer, dando lugar a alguém mais frio, distante e até contraditório. Eu fiquei muito chocada porque sentia que estava conhecendo um lado que nunca havia aparecido antes. Foi nesse momento que comecei a me perguntar se a pessoa com quem eu havia me apaixonado nas conversas era realmente a mesma pessoa que eu estava vendo diante de mim. Após o nosso encontro, comecei a ficar emocionalmente muito abalada durante cerca de 2 semanas. Eu me senti completamente perdida e confusa. A verdade é que depois de 9 meses conversando, eu havia criado um vínculo muito forte com ele. Em parte, também fui para a Coreia com a expectativa de finalmente conhecê-lo melhor. Por isso, quando percebi a mudança repentina em seu comportamento, tive muita dificuldade para entender o que estava acontecendo. Ele começou a dizer que trabalhava demais, que precisava de tempo para si mesmo e que não queria um relacionamento sério. Até hoje, não sei exatamente o que aconteceu. Talvez ele não tenha gostado de mim pessoalmente, talvez nunca tenha tido interesse em algo mais profundo, ou talvez simplesmente não estivesse disposto a construir uma relação real. Olha, na minha opinião, ele era casado. Pelas fotos que ela mandou dele, tem fotos dele com os amigos dele, o estilo dele, pela idade dele, assim, as coisas que ele tá fazendo, assim, leva muito a crer que ele é casado. Outra coisa que também achei estranho é que ele não quis ter relações sexuais comigo. Eu estava doida pra ficar com ele. Gente, imagina, meu Deus do céu, você, sabe, se apaixonar pelo cara, ficar imaginando, né, ter uma noite ali com o cara, vir até a Coreia, conhecer o cara e o cara não querer ter relações com você. Deve ser muito frustrante, desgraçado. Onde já se viu isso, gente? Negar fogo, não querer o negócio lá e a menina doida pra chegar junto e ele simplesmente não querer. É inimaginável isso, assim. Eu não consigo nem me imaginar numa situação dessa. Eu estava muito magoada e frustrada. Acabei reagindo de forma impulsiva, discutindo com ele e expressando toda a minha decepção. Falei para ele que ele só queria me usar e ouvi o que não queria. Ele falou que se quisesse me usar, teria feito isso faz tempo. Fiquei com muita raiva dele na hora e eu também ficaria, né? Você tá lá, poxa, não sei o que, você só quis me usar. E o cara fala assim, se eu quisesse ter feito isso, eu já tinha feito isso faz tempo. Coitada, gente. Nossa, eu ia me sentir desse tamanhinho, assim, ó, sem valor, sem respeito, sem consideração. Quem que esse cara pensa que ele é? Nossa, peguei um ranço desse cara. E eu fiquei aqui pensativa, sabe? Antigamente as mulheres falavam que eram brasileiras aqui na Coreia e eles falavam assim: uau, nossa, que legal, brasileira e tal. Mas hoje em dia, com tanta mulher assim atrás de coreanos, baseada em K-doramas, em K-pop e tudo mais, parece que as mulheres estão perdendo o valor. E até no outro vídeo eu comentei, né? Tem pessoas que pensam assim, eu vou tentar, e se não der certo, não deu. Mas é complicado porque, olha, às vezes você passa por uma experiência dessa e você fica traumatizada, saindo dessa história, se sentindo humilhada, indesejada, e você pode carregar cicatrizes difíceis de sarar. Nada pior do que sair de uma situação dessa se sentindo diminuída, sem valor, sabe? Então isso pode virar um trauma difícil de carregar depois. Daí, continuando, ela ficou muito puta porque ele não estava desejando ela, ele não queria ficar com ela. E aí, nesse meio todo, nesses dias aí, ela acabou conhecendo um outro cara e dormindo com outro cara. E depois, no meio de uma discussão com ele, acabou falando pra ele: olha, você não quer, eu fiquei com outra pessoa. Ela falou para ele ali no calor da emoção, da discussão, pensando que ele ia tomar uma atitude, né? Falou, não, agora eu vou pegar ela, vou ficar com ela para segurar, para ela não ficar com mais ninguém. Mas o tiro saiu pela culatra. Aí que ele se distanciou dela mesmo. Aí olha só, como consequência, ele começou a me bloquear e pouco a pouco desapareceu de todas as redes sociais.
Em pouco tempo, cortou completamente o contato comigo. Ai, gente, isso não é muito estranho? Você se apaixonar por alguém, conversar tanto tempo, e aí daqui a pouco você tá cara a cara com a pessoa, passar por situações como essa, e depois descobrir que aquela pessoa é só um estranho. Do nada, ele corta contato com você e tira você da vida dele. Ai, o que ele não sabia é que tínhamos uma amiga em comum, uma polonesa. Acho que por isso ele se sentiu tão à vontade de falar aquelas coisas para mim, já que eu não conhecia ninguém do ciclo dele. Quando ele soube que tínhamos essa amiga em comum, ficou muito irritado, mas não fazia diferença porque ele já estava sumindo e me bloqueando nas redes sociais. Mesmo depois disso, continuei morando na Coreia por mais 5 ou 6 meses. No entanto, psicologicamente eu estava muito abalada por toda aquela situação. Eu também ficaria. Foi um período difícil, porque eu tentava entender o que havia acontecido e por que alguém que parecia tão carinhoso durante meses e do nada havia mudado tão drasticamente. É importante dizer que eu nunca fui para a Coreia procurando especificamente um relacionamento com um coreano. Tudo aconteceu por coincidência. Eu o conheci online, me apaixonei emocionalmente e criei expectativas que acabaram não se concretizando. Com o passar do tempo, comecei a enxergar a situação de outra forma. Hoje, acredito que ele estava tentando transmitir uma imagem de si mesmo que não correspondia totalmente à realidade. Hoje, apesar de ainda considerar essa experiência muito marcante, procuro enxergá-la como uma lição sobre expectativas, idealização e sobre a importância de conhecer verdadeiramente uma pessoa, além da imagem que ela apresenta. Sinceramente, eu não quero mais conhecer homens pela internet. Olha, e reforçando o que ela falou aqui no começo do vídeo, mas eu acho bom você fazer esse alerta para as meninas, para elas tomarem cuidado com sites de namoro, porque existem muitos perturbados na internet, principalmente na Coreia, e isso é muito verdade, gente. Eu não sei o que está passando na cabeça das mulheres de achar que coreano são diferentes, são especiais de homens de outras nacionalidades, ou até dos brasileiros. Brasileiros têm os problemas deles? Tem. Mas olha, tem a mesma cultura, tem o mesmo idioma, você conhece a família, você conhece o ciclo de amizade, você desenrola tudo muito mais naturalmente, é tudo muito mais fácil. Agora, coreano é tão complicado, gente. Eu vou falar pra vocês, até eu que namorei com o Luiz 1 ano antes da gente casar, nós tivemos muitos problemas depois, muitos problemas mesmo, assim, entendeu? Coisas de eu, assim, querer sumir, muitas vezes. Nunca achei nada relacionado à traição. Isso nunca. Ele também nunca me tratou com agressividade, não. Mas foram problemas relacionados à cultura mesmo, sabe? Ao nosso estilo diferente, personalidade diferente. Outra coisa, quando você tá dentro de um quadrado, dormindo e acordando com a pessoa todos os dias, é muito complicado, cara. O negócio só vai pra frente se realmente for muito real, ou muito verdadeiro. Outra coisa também, é morar fora, morar em outro país, sabe? É uma cultura totalmente diferente também. O idioma é muito complicado, cara. Você tem um relacionamento com um cara de um idioma diferente. É sufocante até. As pessoas podem até não falar muito sobre isso, mas é sufocante às vezes você não compartilhar da mesma cultura, você não compartilhar do mesmo idioma, mesmo que você desenrole bem o idioma dele ou ele desenrole bem o seu idioma, ou os dois desenrolem bem o inglês, é muito sufocante você ter um relacionamento com um cara que não é da sua cultura, do seu idioma. Outra coisa também é que imagina você largar tudo lá para vir morar na Coreia e aí você tem que pensar também que você vai depender daquele cara para tudo. Tudo, tudo você vai depender dele. Se você cair doente, você vai ter que depender dele para te internar, para cuidar de você. Sabe, ele vai ter que cuidar de você em qualquer situação que você passar e muitos caras não estão dispostos a isso. Tanto é que eu já compartilhei um vídeo aqui no canal de uma brasileira que ela ficou muito doente e o marido dela não cuidou dela. Ela acabou falecendo aqui. Então, é muito complicado. Dependendo do cara, você pode passar grandes apuros.
tô exagerando não, tá, gente? É a realidade. Tem gente que dá certo, tem gente que dá certo, mas ó, é uma minoria. E a maioria também não fala as verdades, viu? Então, o que nós aprendemos com a história de hoje, a tomar muito cuidado com pessoas que você conhece na internet. Se for para conhecer alguém na internet, gente, que seja alguém que more perto de você, que você possa encontrar, conhecer família, conhecer ciclo de amizade, conhecer a personalidade daquela pessoa. E aí sim você vai pensar em engatar um relacionamento sério com essa pessoa. Se vocês dissessem assim para mim, não, eu já tô com tudo pronto para ir pra Coreia, nada a ver com o cara, e eu também só quero conhecer um coreano para mim me divertir. Só para me divertir e depois vir embora. Ok, show. Mas o problema é que a mulherada se apaixona, quer relacionamento sério, quer casar. Ai, gente, pelo amor de Deus. Ui. Deixa qualquer pessoa entrar na sua vida e depois sair te humilhando, sabe? Depois você sair da história se sentindo humilhada, pequenininha, sabe? Por causa de um corebão. Pensem muito bem sobre isso. Eu espero de coração que essa querida esqueça totalmente essa história, sabe? Deixa isso pra lá, passou, não pensa mais nisso, ficou no passado e que daqui pra frente ela possa conhecer uns caras legais, que a respeite, que a considere, sabe? Que tenha um carinho por ela, que goste dela, que a deseje. Eu espero que realmente ela possa encontrar pessoas assim daqui pra frente. Esquecer totalmente esse corebão e essa história que passou. E é isso, pessoal. Se você ficou aqui até o final do vídeo, não esqueça o seu like. Eu separei 2 vídeos bem legais que vão aparecer logo logo nos cards. E é isso, eu encontro vocês no próximo vídeo. Popó!